Alimentação low carb e cetogênica. Esse é o tema do meu bate-papo com a nutricionista Tatiane Atílio. Quero convidar vocês a aprenderem sobre alimentação low carb, cetogênica, o que é cardápio low carb, o que é o estilo de vida low carb, o que é a cetogênica. Então, é sobre esse assunto que nós vamos conversar, um assunto super importante, porque impacta na nossa saúde mental, e na nossa saúde emocional. E foi com ela, né, que eu me consultei, fiz o acompanhamento, descobri o que era low carb, né, como fazer a low carb, o que era cetogênica. E é muito importante mesmo, eu queria que mais pessoas conhecessem. Eu postei o meu processo de emagrecimento aqui nas mídias, postei no meu outro perfil pessoal também, e fez muito. As pessoas me perguntaram: Miriam, o que é isso? Como que é? Parabéns! E é isso, eu quis compartilhar com vocês, né, o que é a low carb, a cetogênica. Eu acho que informação séria, científica, com embasamento, a gente tem que compartilhar, né? Vocês me acompanham aqui, eu falo tanto de psicologia positiva, de saúde emocional. Então, eu preciso trazer uma nutricionista que fala de low carb e cetogênica, porque é o cardápio que impacta, o cardápio que tem mais evidências, né, que impacta na nossa saúde física e mental. Eu vou apresentar a minha convidada de hoje, a Tatiane Atílio. Ela é nutricionista clínica, especialista em nutrição clínica, especialista em obesidade e emagrecimento, e ela é uma entusiasta e muito competente na alimentação low carb e cetogênica. Eu tenho algumas perguntas que eu recebi, a gente abriu as caixinhas, aí eu tô olhando aqui a minha cola que tem as perguntas, né, que eu recebi durante a semana, para eu fazer para a Tati, né, sobre alimentação low carb e cetogênica. Eu vou contar para vocês, sabe como que eu descobri a questão da low carb e da cetogênica? Eu vou contar aonde eu descobri. Eu estava em um congresso, eu estava participando de um congresso sobre transtorno bipolar, tá? Saúde mental, transtorno bipolar. E uma psiquiatra, né, mega competente, a doutora Elisa Brietsky, lá do Canadá, ela estava apresentando sobre psiquiatria nutricional. Eu falei, estou no congresso de transtorno bipolar e psiquiatria nutricional, e era evidências atrás de evidências, mostrando quanto que a alimentação impacta na nossa saúde emocional e mental. Então, eu falei assim, não, peraí, eu preciso conhecer o que é essa alimentação low carb. Um prazer você ter aceitado para tirar as dúvidas do pessoal do que é low carb, cetogênica. Eu virei agora, é minha bandeira também. Antes a minha bandeira era psicologia positiva, saúde emocional. Agora eu falei assim, não, agora eu preciso que as pessoas conheçam também a low carb e a cetogênica. Virou bandeira. Muito obrigada. Eu agradeço demais esse convite, e estava vendo você falar a respeito da palestra, né, da médica, da psiquiatra, falando de psiquiatria nutricional. Essa foi uma das situações que ocorreu comigo, fazendo a alimentação, que quando eu comecei a estudar,
a low carb, não era low carb, sabe? No sentido assim, eu estava buscando uma resposta para uma melhora da minha filha no sentido glicemia e insulina, porque ela é diabética tipo 1. Então, eu fui atrás de algumas coisas bioquímicas, estudar a parte hormonal, e quando eu passei 2 anos fazendo controle glicêmico dela, de diversos alimentos, fiz um mini livro, vamos dizer assim, que aquilo que eu tinha descoberto já tinha nome, era low carb, e eu não sabia, né? E então me aprofundei mais e foi muito, muito legal, porque antes de fazer nela eu fiz em mim, falei, né? Não é assim também, né? Eu tenho evidências, mas eu vou, até porque você imagina que para uma nutricionista formada, hoje eu tenho 20 anos de formada, na época, 6 anos atrás, né? Então, mais de 15 anos de formada, alguma coisa assim. Sou péssima de Sim. matemática. Ah, Enfim, eu também. eu não, na hora que eu olho para cima para fazer conta, esquece, porque não vai sair. Então, o que que acontece? Eu tive que me reinventar, né? E saber se esse caminho que eu estava tomando era uma coisa sólida, concreta, científica, e que eu poderia passar isso para os meus pacientes, porque é uma responsabilidade, né? É uma responsabilidade. E quando eu fiz em mim, já tinha feito todas as dietas do mundo, né? Desde os 15 anos, tomado todos os Fempreporex da vida, desobese, etc e tal. O que aconteceu? Além de eu emagrecer 20 quilos, queimar o meu culote, que eu vivi com um moletom amarrado na cintura a minha adolescência inteira, tem um lado que poucas pessoas sabem, mas que eu vou contar para você aqui, que tem a ver com o canal, com o teu canal, tem a ver com essa parte que você disse. A minha mãe caiu 3 dias antes de eu nascer, ela bateu a barriga 16 degraus de escada. Uau! Eu falo que eu sou um milagre. Então, eu nasci com uma cicatriz de 2 centímetros no cérebro. Em 1976, 2 anos depois, no Hospital das Clínicas em São Paulo, eles me diagnosticaram com disritmia cerebral, né? E eu tomava, desde os 2 anos, Gardenol e Ticretol. Então, porque como o meu sistema nervoso central ele ainda não era formado, ele estava se formando, os neurônios fizeram uma nova rota no meu cérebro e eu fiquei extremamente acelerada. Eu era uma criança que andou muito cedo, uma criança que falou muito cedo, uma criança com uma inteligência muito rápida, um pensamento muito rápido, mas ao mesmo tempo uma criança muito inquieta, muito irritada, antissocial, uma criança bastante assim, nunca dormi. Até os 2 anos eu nunca dormi, né? Uma noite assim, era muito pouco que eu dormia, e faço tratamento até hoje. Quando eu me liguei nessa questão low carb, eu estou hoje na minha menor dosagem de medicamento para controle dessa aceleração. Uau! Eu tenho hoje as pessoas, a frase, juro pra você, que eu mais odiava no mundo era, relaxa. Meu sonho de consumo era relaxar. Meu sonho de consumo era relaxar. E eu não conseguia, eu tive síndrome do pânico, né? Tive TAG, síndrome do pânico e tudo. E hoje eu tenho paz. Hoje eu tenho, não tenho, assim, claro, ansiedade, claro, nós estamos vivendo momentos surreais, né? Mas sem sair da casinha com uma dose de medicamento baixíssima de manutenção mesmo, isso já faz desde que eu faço low carb. Então, é isso mesmo, traz saúde mental. É Muito saúde bom. mental. Não, isso é incrível, porque para mim o que impactou, eu falo que todo gordo tem a saga. Ele vai para endocrinologista, ele conhece a dieta do ponto, a das cores, a conta caloria, conhece tudo. E comigo não foi diferente. E confesso que eu estava lá no congresso, eu assisti a palestra da Elisa Brietes, que ela falava assim, olha,
Alimentação low carb, cetogênica, previne depressão, ansiedade, epilepsia, transtorno bipolar, Alzheimer. Opa, eu tô com 44 anos, isso muito me interessa. Sim, sim. Foi a primeira vez, e ela disse mesmo, ela falou assim, olha, nós médicos, nós não temos uma formação em nutrição, o quanto que a nutrição impacta na saúde mental, e nem a nutrição tem essa formação do quanto da saúde mental. Então, o quanto que a gente precisa, né, casar as informações. E olha só o que você está trazendo. Eu nunca consegui emagrecer. 19 quilos. Quando eu postei, estava 18. Agora já está 19. Ai! Ah, é chiquérrimo, né, gente? Quando a gente se sente muito empoderada, né? Quando acontece isso, e você pela primeira vez, o que me impactou muito no seu depoimento do post aquilo mesmo. Você falou, acho que eu tô cansada, porque a gente faz, quem faz, né, dieta, homem ou mulher, a gente cansa. Chega uma hora que você fala, chega. Era assim, era aquela vivência de você de março, depois do carnaval, né? Até a Páscoa, depende do tanto que você tinha ganho no ano inteiro. Aí, para emagrecer, até o quê? A primeira comemoração da empresa que fecha, começa a final do ano, pronto. E daí tudo aquilo que você perdeu, você ganha outra vez. E lá vem aquela receitinha de comer de 3 em 3 horas, barrinha de cereal, cereal integral, aquilo que é o inferno e caro, né? É caro. Então, eu sentia isso, e você me falou numa das nossas orientações, né? Você me falou assim, você segue certo protocolos errados. Isso, foi essa frase que me impactou, é isso mesmo. Eu falei assim, verdade, porque e uma das coisas assim, você começa a pensar a respeito, né? Do tipo, começa a vir que eu sou um fracasso, nada dá certo, começa a vir esses pensamentos, mas eu ficava assim, mas eu tô comendo de 3 em 3 horas, eu tô comendo tapioca no café da manhã, eu estou fazendo tudo certinho, tá lá no meu cardápio, café com leite desnatado, café, tapioca, com um pouquinho de requeijão. Eu falei assim, eu tô comendo a barrinha que eu não gostava de 3 em 3 horas. E com a low carb, realmente me deu uma sensação de liberdade que eu falei assim, gente, eu nunca senti isso. Tem uma colega minha aqui da Agi, ela estudou comigo na faculdade. Eu contava caloria, tipo, eu sabia calorias de tudo. Então eu também não gostava desse sentido. E a low carb, ela te dá uma liberdade de você estar comendo comida de verdade. E não precisa essa coisa assim de tipo, de 3 em 3 horas. Eu como porque eu estou com fome. E antes eu não sabia o que era fome real. Era vício do carboidrato, né? Eu começo muito o atendimento na hora que eu pergunto sobre a mastigação, na hora que eu venho falar disso, porque o que a gente tem de associação de que estou com fome ou estou saciado, né? Então, a fome, por exemplo, esfriou. Nossa, tô com uma fome, eu queria tanto um caldo com vinho, um fondue de queijo, um fondue de chocolate. Mas espera aí, você esfriou porque esfriou e por isso você está com fome, mas está com fome disso? Chama inapetência seletiva isso, né? Ou a memória de alimentos afetivos. Puxa, tá tão calor, nossa, ninguém fala de comer salada, né? A pessoa tá tão calor, vamos tomar uma cerveja gelada, comer um pastelzinho frito, né? Ninguém fala, tá tão calor, vontade de comer uma alface, ninguém quer saber. No palmito. Então, a gente perdeu muito isso do que é fome real, do que é saciedade. A saciedade a gente perde muito rápido, porque quando a gente nasce, existe essa relação ela é virgem, né? Ela tá ali já naquele mecanismo autônomo do recém-nascido. Então, a criança, quando ela não quer mais mamar, ela não quer mais mamar.
ela parou no momento dela, que tem que ter o respeito. Aí a mãe, né, às vezes mal informada, no sentido de porque o que tem de palpite de vó, de mãe, de tio, né, da família, sabe, chorou, dá o peito, chorou, dá o peito, peito é livre e demanda, chorou, dá o peito. Então, o peito na boca da criança, o tempo inteiro que acontece, começa a regurgitar refluxo. Ah, a criança teve refluxo. Nunca tivemos tanto diagnóstico de refluxo, nunca se vendeu tanto medicamento para recém-nascido de refluxo. E o que é isso? É que não cabe, gente, não cabe a alimentação. Então, aí isso vem vindo depois. Olha, tem que comer tudo para raspar o prato, para ser forte, bonito, né? Inteligente. Olha, não pode deixar a comida no prato, porque se você deixar, tem muita gente que passa fome, e a gente come, então, rápido e muito mais do que a gente precisa. Então, a gente associa o estômago dilatado, aquela sensação de empachamento, com estar saciado. E não é nada disso. A saciedade é outro sentimento que a gente descobre quando come comida de verdade. É maravilhoso. Exatamente, exatamente. A gente é diferente. Eu estou saciado, estou satisfeita e pronto, e basta, e basta. O que é low Então, carb? olha só. Se você perguntar a uma nutricionista, pode ser a Tatiane mesmo, antes de eu conhecer low carb, eu ia responder assim: low carb é uma dieta de baixo carboidrato. Então, se a recomendação hoje da Organização Mundial de Saúde, enfim, as diretrizes atuais, elas apontam que uma dieta tem que ter de 50% para cima do valor calórico total de carboidratos, uma dieta de 49 é low carb. Não é nada disso, tá? Low carb é um conjunto de ações, de estratégias nutricionais que compõem a melhor estratégia nutricional, e eu vou dizer aqui de boca cheia mesmo, a melhor estratégia nutricional, tá? 20 anos de profissão, a melhor estratégia nutricional. Low carb é comida de verdade, comida limpa, comida in natura, nada de industrializado, nada de produtos ricos em refinados, em xenobióticos, que são substâncias presentes nos alimentos. Você imagina, existem alguns alimentos que não estragam, gente. Eu juro por Deus, não estragam. Né? Tem aquela coisa de você colocar um potinho de determinado produto alimentício, não vai bicho ali. Não vai bicho. Nem as não vai formigas. formiga, não vai ali. Tem pão, esses pãezinhos, né, que mandam para a escola, para as crianças pequenininho, não estraga aquilo. Então, ou seja, como é que você come alguma coisa que não estraga, né? Como é que a gente come alguma coisa que não estraga? Então, a gente perdeu um pouco essa questão do que é comida de verdade. Eu sempre digo, pegue a pessoa mais idosa da sua família, coloca lá um bife e uma barrinha de proteína. Pergunte a ela, o que é comida? Duvido que vai falar. No máximo vai haver o interesse em dizer que aquilo é um bombom, né? Ou, isso aqui é proteína, qual que é carne, né? Então, existe essa coisa da indústria que acalhou muito bem com o nosso ritmo de vida, né? Principalmente as mulheres mudaram muito, né? As mulheres saíram a mercado de trabalho, saíram de casa, saíram da frente do fogão e, ao mesmo tempo, tiveram que mudar, tiveram que estar no fogão. Saíram, mas tiveram que estar. Então, tiveram que mudar a forma do preparo do alimento, e isso a indústria sacou muito rápido e começou a trazer facilidades, né? Para a mulher. E às vezes ela acabou aderindo a uma alimentação que teoricamente era dito como saudável. Por exemplo, é o que eu tenho mais raiva de supermercado, aquela seção saudáveis, eu nem entro, sabe? Eu nem entro nessa seção saudáveis, porque de saudável não tem nada, igualzinho às outras seções, né? Então, low carb é isso, comida de verdade, com riquíssima em vitaminas e minerais, com alta biodisponibilidade, ou seja, com nutrientes que você vai absorver. Então, a gente tem muitos tabus, por exemplo, o feijão, que não absorve ferro, o feijão não é fonte de ferro, espinafre não é fonte de ferro, o ferro que está no feijão, no espinafre, ferro não absorve o corpo. Então, a gente vai quebrando, né? E low carb, quando a gente retira alimentos industrializados, você traz o quê? Mais
como eu posso dizer, uma composição com menos carboidrato. E por isso o nome, low carb. Mas low carb é bem mais do que isso. Não é só o baixo carboidrato, é todo um conceito. Para mim, quando você falava feira e açougue, eu falei assim, ok, eu já entendi, é feira e açougue, beleza. Tem aqui perto de casa o Mercadão Municipal, eu falei assim, é o que eu compro no Mercadão Municipal, então tá bom. Exatamente isso, não tem rótulo. Não tem rótulo. E é bem mais fácil, é bem mais fácil mesmo. Aqui em casa, nossa, enquanto faz a carne ou o frango, eu faço um legume, uma salada. Para mim ficou muito mais fácil. Muito mais fácil. Depois que a gente muda, eu sempre falo, é que porque as pessoas têm isso de se sentirem restringidas quando vai fazer uma mudança do hábito alimentar. Como assim? Eu comi arroz e feijão toda a minha vida. Eu vou comer o quê agora? Como se só tivesse arroz e feijão, né? Eu me lembro de pequena, quando colocavam à mesa arroz, feijão, uma carne, a mistura, uma salada, né? O que nós vamos comer hoje? A carne, a mistura e a salada. Que era tudo que a gente queria. A gente não queria comer arroz e feijão. Não é verdade? O chato do prato era arroz e feijão. Então, hoje, a gente tem, eu acho que o que faz a fidelização, a adesão ao estilo de vida low carb é que traz muito prazer, a comida é muito boa, tanto é que dá para engordar fazendo low carb, né? Sai comendo bacon, sai comendo castanha a rodo, receitinha para ver se você não engorda. Engorda, e com certeza engorda. O meu marido, ele fala assim, que ele super se encontrou também na low carb, né? Ele começou para fazer companhia comigo. Ele falou, vamos, porque eu ia colocar balão intragástrico, de desespero. Eu falei assim, não, eu tô muito gorda, eu quero colocar, vou fazer balão. Ele, não, vamos fazer essa low carb aí, vamos ver se funciona. E aí ele fala assim, meu, eu posso comer churrasco, posso fazer churrasco, é tudo que eu queria. Exatamente, exatamente. Fazer churrasco, então é muito bacana mesmo. Bacana e libertador, porque você sabe o que você pode comer e também assim comer o bacon o dia inteiro, né? Não exatamente. Assim. Tem gente que quer trocar a bacia de pipoca por uma bacia de bacon. Não e olha, eu vou contar uma coisa bem legal aqui. A gordura do bacon, ela é a mesma estrutura bioquímica do que a gordura do abacate. Então, a ciência está tão assim, que a gente está... O pessoal da low carb, né, os estudos, são estudos de 2020, 2019, 2018, muito recentes. E esses estudos, eles estão na ponta da pirâmide científica. Ou seja, são estudos que não têm, como dizer assim, olha... não é para, não tem contra-argumentar, não é observação, todo estudo observacional não forma causa e efeito, né? Dr. Souto ele fala uma vez, eu ouvi ele falar assim, uma palestra, ele dizendo, olha, fez-se um estudo observacional, em dezembro, pessoas que frequentam a praia tal e tomam sorvete têm mais risco de serem atacadas por tubarão. Hein? Né? Hein? Mas, claro, se você pega... As pessoas vão à praia em dezembro? Sim, vão à praia em dezembro, normalmente. Né? Tem mais turistas, mas sim. Então, é uma verdade absoluta? Uma verdade absoluta. As pessoas tomam sorvete, a maioria? Sim, a maioria toma sorvete. É uma verdade absoluta? É uma verdade absoluta. Existe em essa determinada praia ataque de tubarão? Existe, óbvio, é verdade absoluta? Verdade absoluta. Pode acontecer, então, da pessoa ter tomado sorvete, entrado no mar e ser atacado? Pode. Mas isso é uma verdade absoluta? Não, não é uma verdade absoluta. Só uma união de fatos que são verdades absolutas isoladas, mas não significa a relação causa-efeito. É a mesma coisa que eu disser assim, o ser humano toma água? Toma. Todo ser humano toma água? Sim, todo ser humano toma água. Mas o ser humano também morre. Sim, morre. É uma verdade absoluta. Todos vamos morrer? Todos vamos morrer. Então eu posso dizer que quem toma água morre. Sim, posso. Estou 100% certa? Estou 100% certa. Agora, é muito diferente de eu dizer, a água mata. Sim.
entendi. A água mata. Então, ou seja, na nutrição, nós temos muitos estudos observacionais. É o que aconteceu com o colesterol, é o que aconteceu com a carne vermelha, dizendo que a carne ela traz câncer, que fica 3 dias no intestino. Nada disso é condizente com a realidade. Então, quando você pega um estudo assim, você vê que a carne é salsicha, hambúrguer que foi feito na churrasqueira, pegou aquela carne, ela acabou tendo uma contaminação, a mesma coisa dos defumados e tudo. Então, ou seja, nós estamos agora numa onda de verdades científicas que não vai ter como abafar por muito tempo isso. Sim, sim. E olha só, tem 2 comentários aqui, da Hélida e da Marcela. Elas estão dizendo que eu fico sofrendo quando meu filho não come arroz com feijão, macarrão, e só come a salada e proteína. Aí a Marcela, que maravilha, sair da guerra do arroz e feijão com o meu filho. Eu fico pensando assim, as crianças, a gente mesmo, a gente tem o cérebro pré-programado, né? Sim. O que é para comer? Porque foi essa sensação que eu tive. Tipo, como se eu tivesse pré-programada para comer isso, né? E o quanto que a gente fica insistindo, falando, porque os meus filhos, aqui eles adoram a low carb, porque agora é só o legume, a proteína e a salada. Então, tipo, eles adoram tomate. Então, é o tomate. Então, a gente pode escolher o legumes. Então, também acabou a guerra aqui em casa. Ficou mais pacífico. E eles falam, eu adoro low carb, porque se eu quiser comer só a carne e aqui o queijinho e o tomate, eu posso. Você pode. Então, acabou a guerra. Né? É maravilhoso. Até porque outro estudo que mostra, eu sou alucinada por estudo, né? Eu gosto muito, eu acho que dá o embasamento necessário, o conhecimento necessário para a gente cuidar do outro. Eu acho que essa é uma necessidade de todo profissional, ou pelo menos deveria ser, da gente se embasar para conseguir cuidar do outro da melhor forma possível. Então, eu estou fazendo um curso agora. E esse curso teve uma aula com um profissional assim, excepcional, e ele estava comentando o seguinte, que nós temos uma necessidade proteica bastante elevada, e que nós sabemos disso intrinsecamente, o nosso corpo sabe que ele precisa de proteína, e ele sabe a quantidade. Enquanto a gente não come a quantidade de proteína adequada, você vai continuar comendo, você vai continuar com fome. Então, se você for querer comer a proteína de alto valor biológico que vem da proteína animal, no arroz, no feijão, na lentilha, no grão de bico, no pão, na massa, você vai comer e não vai ter saciedade, além da fome insulínica, você vai ter mais só porque não está tendo aquilo que o teu organismo precisa. Então ele fica emitindo um sinal o tempo inteiro, olha, não está vindo proteína, olha, não está vindo proteína. E às vezes você está empanturrada e está com fome. Então, isso não é uma coisa aleatória. A gente vai comer e tende a comer muito mais calorias e muito mais alimentos que não são adequados, enquanto a gente não aprender a comer proteína. Exatamente. Tem algumas perguntas também que eu recebi aqui. Como que a low carb e a cetogênica pode contribuir para baixar os níveis de colesterol e glicose? Bom, são diferentes assuntos. Vamos abordar o colesterol primeiro. O que acontece? O nosso colesterol, ele é muito mal compreendido. Muito mal compreendido. O nosso colesterol, até pouco tempo dentro da luz científica, ele era só colesterol. Ele não tinha colesterol total, LDL, HDL, VLDL, triglicérides. Era colesterol X para X e pronto. Então, aí você foi se dividindo o colesterol, descobrindo o papel de cada um. Então, o que acontece quando a gente faz low carb? A gente equilibra o colesterol. Nós não aumentamos o colesterol ruim. O colesterol ruim é a apolipoproteína B. É diferente da apolipoproteína A e ambos são do LDL. Tá? Então, quando existe o nosso colesterol, primeiro de tudo, ele é produzido no fígado,
E o fígado, ele produz a maior parte do nosso colesterol, porque o colesterol é importantíssimo para a nossa vida. Para você ter uma ideia, 30% do nosso cérebro é de colesterol. As nossas membranas todas do corpo humano é lipoproteica, ou seja, tem uma molécula de gordura ali, né? Então, o colesterol é extremamente importante para a produção de testosterona, os hormônios sexuais, né? O colesterol é vida. Então, o que acontece? A gente tem que ter, hoje, uma relação equilibrada entre o colesterol total, o LDL, é uma relação de risco cardíaco, e do HDL com triglicérides, né? Então tem que ter o baixo triglicérides e tem que ter um bom LDL, e dentro da LDL, se subir, vai subir a apolipoproteína A. Porque o que acontece? Já que é o fígado que produz o colesterol, nós temos uma diferença, inclusive para a medicação para baixar colesterol. Existem medicamentos que inibem a produção endógena, que é no fígado, existem medicamentos que inibem a absorção no intestino, tá? Então, quando você tem um alimento que é industrializado, que tem aquela mistura de gordura hidrogenada, de gordura ruim, de gordura industrializada, não gordura natural, junto com açúcar refinado, você inibe a comunicação do seu organismo com o seu fígado, a enzima, ela fica surda. E daí o colesterol é produzido pelo fígado e mais absorvido pelo intestino, e o colesterol ruim, que é a gordura hidrogenada vegetal. Então, as pessoas, a gente acha que todo mundo sabe disso, mas muita gente não sabe que o recheio da bolacha recheada é colesterol ruim. Que o recheio da maioria da panificação é colesterol ruim. Sabe, a gente pensa que o colesterol é a carne, a gordura da carne, é o alimento de origem animal, né? Ah, hoje é dia do pecado, vou comer manteiga, né? Assim, os franceses comem muita manteiga, vão morrer do coração, né? Então, ou seja, e tem estudos que mostram que quando entrou até 1977, nós temos pessoas muito magras, assim, no sentido saudáveis, não no sentido magras em comparação a hoje, e a partir do momento que muda a diretriz de 77 e que os grãos começam a fazer parte da alimentação, aumenta, então, tanto a obesidade quanto a doença cardíaca. Né? E temos estudos mostrando claramente que o uso de estatinas não diminui mortes por doenças cardíacas. Uau! Então é show, né? Então, a gente começa a entender, e a gente começa a entender que no mesmo período também começam a aumentar os casos de ansiedade, de depressão, os transtornos também começam a aumentar. Então, do tipo, opa, tem alguma coisa errada aí que não está muito certa, não é verdade? Exatamente, exatamente. Dizem que a base da pirâmide tem que ser ricas em pães, carboidratos, e de repente as pessoas começam a engordar, começam a ter mais doenças, inclusive as doenças mentais, né? Então, tipo, opa, por que a gente não pensou nisso? Né? A hiperatividade das crianças, né? O autismo, a gente tem aí, o autista não gosta de falar que é doente, né? Mas o que a gente está querendo dizer aqui é que não são doenças, mas são distúrbios. É a mesma coisa que eu falo do diabetes. Diabetes não é doença, diabetes é um distúrbio hormonal da insulina em relação ao carboidrato, é isso, né? Tanto faz tipo 2 ou tipo 1. E complementando a pergunta, que como faz baixar a glicemia? Se eu como comida de verdade, eu vou equilibrar o meu colesterol. Se eu como comida de verdade, eu vou comer muito pouco carboidrato. Então, o meu pâncreas, que é o órgão que produz insulina, ele vai produzir muito pouca insulina. Ou seja, ele só produz se tiver glicose, né? O açúcar do sangue. Se eu não tenho a glicose, ele não vai produzir insulina. Então, o que o corpo faz? Ele recebe uma quantidade enorme de vitaminas e minerais, mas Tati, não veio energia para gastar para usar essa matéria-prima, né? Como que faz isso?
Nós temos, o corpo é lindo, ele é perfeito. A gente tem 3 dias de reserva de glicogênio hepático e glicogênio muscular. O glicogênio hepático mantém os nossos níveis de glicose. O glicogênio muscular protege a musculatura. Então, ou seja, a glicose que nós temos no corpo é suficiente para mantermos vivos e saudáveis. Quando você come o carboidrato a mais e não tem gasto, e a gente não tem, porque o controle remoto não deixa, o botão do carro, o computador, né? A gente anda de carro, nem mais marcha a gente está trocando. Então, ou seja, a vida, ela é mais do que sedentária. Então, ou seja, essa glicose, ela vai vindo para o corpo, ela não tem aonde estocar, cada pessoa tem o seu limiar de gordura, então, a hora que atinge esse limiar, já começa a transformar isso em triglicérides alto, já começa a ter gordura no fígado, que é o primeiro, a esteatose hepática, que é o primeiro momento de prestar atenção numa resistência à insulina. A gente começa a ter uma gordura visceral importante e a gente começa a ter o quê? Glicose normal, mas quando você dosa a insulina está muito alta. Então, ou seja, o pâncreas está trabalhando. Então, só a glicose não é parâmetro para resistência à insulina. Né? Hoje nós temos o escurecimento do pescoço, aquelas bolinhas da pele que ficam, escurecimento das axilas, embaixo dos seios, atrás dos joelhos. Tudo isso é sintoma de resistência à insulina. Então a pessoa dose a glicose e acha que está tudo bem. E não está tudo bem. A gente precisa fazer a correlação da glicose, da insulina e de como isso está na sua alimentação. Uau, quanta coisa. Outra pergunta, se a privação de carboidratos pode levar à compulsão? Olha, a compulsão alimentar, ela é, na verdade, como eu posso dizer, é uma válvula de escape. A pessoa pega a comida e tem na comida a válvula de escape da compulsão ou do problema emocional que ela tem. O problema não está na comida. O problema está na pessoa, né? Que ela desconta na comida. Tanto é que os grandes obesos que fazem cirurgia bariátrica, eles têm, depois da cirurgia, eles não podem mais comer, né? Existem técnicas cirúrgicas mais antigas, as atuais estão modificadas, que colocavam um anel, reduziam o estômago e faziam desvio de intestino. As pessoas não conseguiam comer, e não conseguiam comer carne, né? Alguns pacientes. Então, o que eles faziam? Desviava para o álcool, para o sexo, para compras, para outros transtornos, né, que não alimentar, porque alimentar não podia. Então, a compulsão, ela está ligada à comida normalmente, por quê? Porque é o seu prazer mais imediato. Uhum. Você vai, né, então o que acontece? O carboidrato, ele vem e, nossa, me acalmou. Por quanto tempo te acalmou? Eu duvido, compra uma caixinha daquele bis. Eu duvido que se você comer você vai se sentir calma por mais de 5 minutos. Tanto é que chama bis. Você come a caixinha inteira e nem viu. E depois que comeu a caixinha, você acaba que você se frustra. Vem uma fome, você tá ali com a garganta ardendo de doce e você, então, quer buscar comer outra coisa. Então, o carboidrato, muito pelo contrário, ter o carboidrato estimula muito mais a compulsão pela fome insulínica, pela alta da insulina, do que a restrição. A gente tem casos, eu tenho paciente, me emocionei muito com ela, muito, porque é uma guerreira assim, fantástica, fazia terapia, tratamento por uma compulsão alimentar, dela esperar as pessoas dormirem na casa para ela comer, sabe? E na casa todo mundo na Carbolândia, e ela tentando, pois chegamos ao ponto dela conseguir colocar a mesa para a família, a refeição dela, e ela comer e se sentir satisfeita. Acabou a compulsão dela. Acabou a compulsão. Porque o equilíbrio bioquímico, né, ele foi necessário. Então, trazendo um pouco disso para a felicidade,
né? Trazendo um pouco disso para a felicidade ela é muito bioquímica, né? Você sabe disso. A gente tem serotonina, a gente tem muita chance de ser feliz, não é verdade? Se a gente não tem serotonina, você pode tomar 1.000 antidepressivos, você não vai ser feliz, né? Mesmo tendo o mesmo quadro de acontecimento na sua vida. Então, ou seja, por que algumas pessoas na pandemia conseguem levar isso de uma forma melhor e outras elas ficam muito ruins, né? Por que será? Por que será que existem pessoas que tomam remédio para antidepressivo e não conseguem sentir-se bem? Tem que testar vários remédios, várias doses. Por quê? Porque não sabe da produção de serotonina. E aí eu te falo, sabe onde está a produção de serotonina? Onde? No intestino, saúde intestinal. Sabe o que faz a low carb? Melhora a saúde intestinal. Então, gente, é muito difícil esses dias. Eu abri a caixinha de perguntas, vídeo. O pessoal, Tati, onde é que a low carb não entra, hein? Falei, olha, infelizmente ou felizmente, a low carb entra em tudo, mas não é a palavra low carb. Eu gostaria muito de desrotular isso. Eu gostaria de dizer, é comida de verdade, é uma alimentação in natura. Esse seria o termo correto. O cardápio seria o nome do cardápio, o nome do estilo de vida seria mais correto, comida de verdade. Tem uma pergunta aqui. Ela está perguntando assim, se para o diabético é muito perigoso entrar num processo de hipoglicemia, se essa dieta não é perigosa? Olha só, o diabético tipo 1, que é o caso da minha filha, ela tem o uso da insulina basal, a insulina que a gente protege os órgãos e tecidos, o pico é de manhã, e temos a insulina rápida para contagem de carboidratos, para regularizar pós-prandial, ou seja, depois que comeu. Qual é o objetivo da low carb nessa técnica? O objetivo é diminuir o máximo de insulina possível para melhorar a qualidade de vida do diabético. Então, ou seja, a minha filha eu descobri com 6 anos, hoje ela tem 12. Né? Então, até então, no momento, nós não temos cura para o diabético tipo 1. Se eu usar a insulina como medicamento, ou seja, deixá-la comer o que ela quer de carbolândia, né? E usar a insulina para manter uma glicada até 7, que é considerado ideal para quem faz controle dietoterápico, daqui 10 anos, 15 anos, ela pode ter uma retinopatia, ela pode ter uma neuropatia diabética. Então, ou seja, se eu diminuo o risco, eu consigo ter a melhor estratégia nutricional. Mas é por isso, existe o risco de hipoglicemia? Claro que existe. Porque se você tem 10 unidades de insulina e você, para 20 gramas de carboidrato, você passa a comer 1 grama de carboidrato e continuar usando as mesmas 10 unidades de insulina, vai te dar hipoglicemia. Então, por isso, a necessidade do profissional para fazer a orientação de quanto para o carboidrato para diminuir a insulina aos poucos. Para o diabético tipo 2, que faz uso do antihipoglicemia antioral, né, normalmente medicamentos, o mais comum e prescrito, bastante eficiente, é o Glifage 500XR. Normalmente ele toma pela manhã ou amanhã e à noite. Tati, corre o risco de ter hipoglicemia? Não corre. Você vai começar a sentir a necessidade da diminuição do medicamento. Então, aí a gente vai monitorando, fazendo destro, vai mudando a alimentação aos poucos, e com isso, já tive paciente de 30 anos tomando Glifage há 30 anos, o que deixou. Foi lindo, é muito legal, Não, é incrível, incrível, incrível. Tem uma outra pergunta que a gente recebeu, a obesidade, gordura, é considerada uma inflamação? Como desinflamar? A obesidade é uma doença inflamatória, né? Algum tempo atrás, já me perdi aqui em data, eu sou horrorosa para data, número, tá, gente? Mas me perdi, na luz da ciência não faz muito tempo.
As células de gordura chamadas adipócitos, elas eram consideradas apenas células que armazenavam, células de armazenamento de gordura. Hoje já se sabe que a célula de gordura, ela produz citocinas e algumas delas, dessas citocinas, são inflamatórias. Então, ou seja, nós estamos inflamados. O obeso é inflamado por si só e por isso a grande preocupação hoje com a Covid, que é uma doença inflamatória, né? É um vírus que traz uma inflamação de bastante intensidade e que daí num quadro de pessoa obesa que já está inflamado piora. Como desinflamar? Primeira coisa é retirar. As pessoas falam, nossa, mas a low carb é mágica, né? A comida de verdade faz tudo isso. É muito mais do que isso. Não é apenas a introdução de uma alimentação saudável. É também e primordial a retirada daquilo que não nos faz bem. Então, ou seja, os óleos, canola, milho, girassol, o mais chique que você quiser comprar, é uma porcaria isso. Vai te inflamar, ou rios, né? Então, não se usa isso na comida. Os molhos mais blam, 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 né? De caríssimos com gordura hidrogenada, gente, isso não presta, isso te inflama ainda mais. Então, ou seja, quando a gente retira isso e introduz uma alimentação de verdade, você já começa o processo para desinflamar. Então, você começa a consumir os fitoquímicos que estão presentes nos alimentos. É lindo, né? Que eles são, por si só, anti-inflamatórios. É a mesma coisa assim, ó, o fumante. O fumante não é só retirar, não é só comer corretamente. Se ele não retirar o cigarro, ele vai continuar doente. Sim. Independente do peso. Então, a mesma coisa para quem não fuma, mas para quem está doente. Não adianta só você entrar com uma alimentação saudável. Se você não retirar o que te faz doente, você vai continuar doente. A gente não pode voltar para aquilo que nos adoeceu, né? Não podemos voltar para aquele... A gente ou continuar, né? Ou continuar. E isso é muito perigoso pelo seguinte... eu atendi até há algum tempo uma criança que tem esteatose hepática, tá? O peso dela nem tá muito alto, mas ela consome suco de laranja todos os dias em grande quantidade. Ela tem gordura no fígado, esteatose hepática. Ela come grãos, carne e suco de laranja. E Toddy, é o que ela come. Né? E essa criança está doente, com resistência à insulina, com gordura no fígado. Então, ou seja, como é que eu consigo quebrar o paradigma de dizer, olha, suco de laranja dá esteatose hepática? Isso é tão difícil, porque eu lembro, eu ia tirar sangue pequena, meu avô me levava na padaria para dar um suco de laranja, porque ela tirou sangue, né? Precisa repor, não era assim? Olha, um monte de laranja sem água, espremidinho na hora, não é assim? Gente, isso é cultural, que a fruta, ela ia trazer uma quantidade muito grande vitaminas e minerais e que ela é extremamente saudável. Como é que alguém diz que fruta não é saudável? Mas não é a fruta que não é saudável. É a frutose que tem o seu mecanismo metabólico no fígado e como o do álcool. Então, não é que um copo de suco de laranja eventualmente vai te trazer gordura no fígado, mas sendo rotina e tirando o espaço dos outros alimentos, vai te trazer gordura no fígado. Tanto é que a Sociedade Brasileira de Pediatria mudou a introdução, né, dos alimentos na criança, a partir do 6º mês, não se dá mais suquinho para a criança. A gente oferece fruta, não dá, não tem suco mais, né? Então, ou seja, desmistificar isso do suco é uma das coisas que eu mais tenho problema. As pessoas falam assim, Tati, agora você exagerou, não pode tomar suco de fruta. Agora você ficou pesado. Daqui a pouco. Aí, e quando eu digo que suco detox não existe, o pessoal quer me matar. Mas, gente, não existe. Detox. Quem faz detox? Detox quem faz é jejum.
Por que jejum? Porque você para de comer, o seu corpo vai estar 100% voltado para as atividades metabólicas, nutrido, e daí você toma água e o seu fígado, ele produz uma coisa chamada glutationa. Esse aí faz detox. Se o seu suco verde não tem glutationa, não adianta, não vai fazer detox, né? Verdade. E Tati, outra pergunta, foi um pedido. Se você poderia falar sobre os triptofanos. O triptofano, o L-triptofano, muito utilizado normalmente o nutricionista usa também o HTP, né? O HTP e o L-triptofano, que é o precursor da serotonina, utilizado aí também para melhora do sono, regulagem de serotonina, melatonina. O que acontece? A fonte do triptofano estão ali nos laticínios e realmente conduz. Mas eu sempre digo que nunca se deve colocar um superpoder para nada. Eu acabei de dizer aqui, não é a low carb que faz bem apenas, se você não retirar o que faz mal. Então, não é o triptofano que vai te ajudar se você não retirar o que faz mal. Não adianta você tomar um medicamento do psiquiatra se você não fizer a terapia, Sim. né? Então, são coisas... por isso que a low carb, elas são pilares de saúde e bem-estar, que inclui sono adequado, que inclui tomar sol para vitamina D, que inclui tomar água, que inclui comer alimentos saudáveis, no sentido naturais, né? E com a fome real e a saciedade natural. Então, é mais ou menos assim. Eu não preciso dizer para você ir ao banheiro fazer xixi, olha, a cada 3 horas você tem que ir ao banheiro fazer xixi. Não, seu corpo vai dizer para você tem que fazer xixi, você vai. Então, a comida é a mesma coisa. Isso de comer de 3 em 3 horas, eu não sei como as pessoas conseguiram engolir isso tanto tempo. Gente, se eu estou tentando reduzir o que eu como para emagrecer, como que eu vou comer de 3 em 3 horas e vou comer mais e ainda vou emagrecer? É impossível, né? Não, mas e é uma coisa assim, que para mim, se antes da low carb, você me dissesse assim, Miriam, você vai comer 2 refeições por dia e você vai estar satisfeita, você não vai beliscar, você não vai ter fome e você vai estar disposta, feliz. Eu falei, mentira. Mentira, porque eu já tomei remédio, porque eu já fiz isso, e nananana. Não funciona. Foi na low carb que realmente eu pude me conectar e falar assim, eu estou comendo, porque eu estou com fome, eu como, me sacio, e eu estou comendo 2 vezes por dia. E falar que é sofrido, é mentira, não estou sofrendo. Eu falo que a low carb tira isso das pessoas, eu tenho que dizer. Eu passei por isso, vou contar. Primeiro que a gente não chega nesse ponto de 2 refeições ao dia, da noite para o dia. Existe todo um processo de tratamento. É por isso que eu acompanho meu paciente 30 dias, todo dia estou ali batendo na mesma tecla. Por quê? Porque a gente tem etapas para seguir, né? Não se sai de um Fusca para uma Ferrari achando que você vai dirigir da mesma forma, não é assim. O corpo também, ele tem o seu processo de adaptação fisiológica. Então, nós estamos vivendo pessoas que eu era assim. Meu Deus, tem que fazer exame de sangue, tem que ficar 12 horas sem comer. Como assim vou ficar 12 horas sem comer? Eu já dava taquicardia, não posso ficar 12 horas sem comer, né? E hoje é natural, eu faço jejum sem esforço. E se eu tiver fome no meio do meu jejum, eu como, porque o meu corpo está pedindo para comer. Então, ou seja, é legal a gente falar, nós somos flex, nosso organismo é flex. A gente trabalha com energia vinda do carboidrato ou com a energia vinda da gordura, né? Se não temos a gordura, se não temos o carboidrato, tem que usar da gordura. Se você come gordura, vai usar da gordura que você comeu. Se você come pouca gordura, mas tem gordura armazenada, o corpo vai transformar essa gordura em energia. Então, por isso que eu digo, carboidrato não é essencial. Glicose mas a glicose o nosso próprio corpo fabrica. É por isso que os diabéticos dizem assim, nossa, mas eu tô fazendo tudo certo, a minha glicemia continua alta. É emocional. Não, não é emocional. É porque o corpo está convertendo a gordura que você está comendo errado em corpos cetônicos e glicose também.
Entendi. A Gisela tá me perguntando, Miriam, você não fica com vontade de comer um doce? Então, eu vou te contar um segredinho, Gi. Diminuiu o jejum, a low carb, diminuiu assim, bruscamente. Eu tinha fissura, era questão de uma sensação como se fosse uma drogada mesmo, fissura por falta de doce. Com o jejum e com a low carb, isso caiu assim, lá embaixo. E depois que eu comecei a fazer a low carb, eu comecei a sentir um prazer do gosto verdadeiro de uma fruta. Então, por exemplo, o morango, eu consegui sentir o gosto verdadeiro do morango, porque antes eu comia o morango com açúcar. Então, hoje não, hoje é só o morango. Por exemplo, uma das coisas que eu gosto é a laranja. Mas a Tati me ensinou que é só depois do almoço como sobremesa. Eu chupo a minha laranja e eu sinto o gosto docinho da laranja e isso me satisfaz. Então, eu não sinto mais aquela fissura. Para mim, não é sofrido, né? Não sinto aquela fissura que eu sentia antes, né? De sentir falta do doce, que não sei. Isso tem muito a ver e tem uma resposta fisiológica. Eu adoro resposta fisiológica porque isso dá embasamento científico. Por que a gente muda o paladar? Porque nós temos na língua sensores, as papilas gustativas, que elas viciam no paladar que você está comendo, até na temperatura, né? Por exemplo, se uma pessoa que nunca tomou chimarrão vai sentar para tomar chimarrão com gaúcho, vai queimar a boca. Pronto. Não é? Vai queimar a boca, isso é fato, é fato. E o gaúcho acaba acostumando aquilo ali. Então, ou seja, o corpo extremamente, ele se adapta. Extremamente adaptativo. Então, quando você tira, você começa a fazer o quê? A limpeza das suas papilas gustativas. E, de repente, você começa a perceber doce. O que é doce? A fruta. A fruta é o doce da natureza. Então, a gente começa a perceber não só o doce, mas o sabor de cada alimento. É muito legal. Em compensação, você tem aquela expectativa frustrada. Eu já passei por isso várias vezes. Eu sou de São Paulo, né? Nasci em São Paulo, vivi em São Paulo até os 8 anos de idade, moro em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E algumas coisas que tem em São Paulo, da minha infância, quando eu vou até São Paulo, por exemplo, na Purificadora X, aí, putz, ali tinha um bolo, Floresta Negra, gente, aquilo tinha um gosto maravilhoso para mim. Maravilhoso. Eu fui a São Paulo depois de locar, claro, e fui na padaria. Imagina que eu não ia comer um pedaço de bolo da Floresta. Eu ia lá, aquilo tava ali, era uma, né? A hora que eu coloquei o primeiro pedaço na boca, eu falei, gente, mas que gosto, cadê aquele gosto? Não tem mais o mesmo sabor, né? A gente mudou, só pode ter mudado a receita, só pode ter mudado isso, porque a gente olha, por isso que eu falo, para jaca com classe. Tem que valer a pena essa jacada. Não vai me jacar numa caixinha de chocolate sem graça, não vai me jacar, vai naquilo que você gosta. E mesmo assim, você vai perceber que a saciedade vai chegar muito rápida. Você vai ser aquela pessoa elegantérrima que vai dizer assim, é um pouco doce demais. É lindo! Não, mas e isso é totalmente verdade. Muda o seu paladar mesmo. Por exemplo, o que eu falei, eu tinha fissura por chocolate. Então, eram barras de chocolate, eu comia, eu sentia, dava 5, 6 horas da tarde, eu ficava chocolate, 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 chocolate. Depois, com a low carb, se eu sinto vontade, eu consigo comer um quadradinho de chocolate amargo. E eu descobri que esse é o meu favorito. E basta. Porque é o gosto mesmo. Você sente o gosto e do tipo, é isso só que eu quero. Você muda, né? Você muda o paladar. Você muda o paladar e eu achei isso muito louco. Até meus filhos falam, nossa mãe, a barra dura mais de uma semana. E antes durava o quê? 2 minutos, 1 minuto? Eu comia mais. Então a gente muda mesmo. Muda, é muito, muito interessante. E tudo é fisiológico. E tudo é fisiológico, não é nada emocional. Tati, muitíssimo obrigada. Eu só tenho a agradecer. 19 quilos a menos. Por enquanto. Muito
muita leveza, muita disposição, muito bom humor que eu ganhei. Eu já sou bem humorada, mas eu ganhei mais. A gente fica feliz porque a gente fica empoderada, né? É muito bom dominar quem dominou a gente durante muitos anos. É uma sensação maravilhosa. É muito bom olhar para a balança e saber, oi, balança, tá de boa aí? Nem tô afim de você. Não, e principalmente, para mim, escolher as roupas, não ser escolhidas por elas, porque eu já estava num ponto assim que eu Exatamente. comprava o que eu queria. Agora não, eu compro o que eu quero comprar. Então isso Muito bom. foi importante. Fico feliz, Muito fico muito feliz. obrigada, Tati. Não, eu Muito agradeço demais o convite. Você não sabe o tanto que eu fico imensamente feliz de ter participado desse processo.